Olá, você que me assiste, seja bem-vindo aqui ao meu curso Fundamentos do Pente Corrido. Eu preparei justamente esse curso para aqueles barbeiros e barbeiras que estão começando na profissão ou até mesmo já trabalham há algum tempo, só que tem dificuldade com cortes na tesoura, especificamente em fazer o pente corrido. Essa que é uma técnica assim, muito importante, sabe? Para todo profissional. Porque assim, se você não domina muito bem o pente corrido, provavelmente você vai ter dificuldade em tirar a marca do cabelo, em fazer conexão, em fazer justamente um corte inteiro na tesoura que precisa do pente corrido na lateral. Então eu tenho certeza que se você seguir essas duas aulas aqui desse curso, assim, o teu entendimento dessa técnica vai lá em cima e quando você for aparecer um cabelo na sua barbearia ou no salão que você trabalha para você cortar que precisa do pente corrido, você vai se garantir, beleza? Então nesse curso aqui você vai aprender o seguinte, eu vou te ensinar como manusear o pente e a tesoura, tá? Vou te ensinar também como fazer o manuseio pro pente corrido específico. Porque é diferente, né? Você segurar a tesoura ali para cortar em cima, mas na hora de fazer o pente corrido tem uma forma certa de cortar. Eu vou tirar uma dúvida, que pode ser até a sua dúvida, que é justamente, muita gente tem dificuldade na hora de fazer o pente corrido, porque é o seguinte, assiste a aula e na hora que vai fazer, se prende muito, né? Tipo assim, eu vejo a aula, eu consigo entender, só que na hora que eu vou fazer não sai nada, o movimento fica complicado, então isso é uma dificuldade que muitos têm na forma de segurar a tesoura. Eu vou te explicar isso aqui no curso, tá? Eu vou te passar também um exercício muito simples, que eu inclusive apliquei muito no começo, que assim facilitou demais na hora que eu ia realmente cortar o cabelo, que é o exercício para você ali dominar o pente corrido sem cortar o cabelo antes, entendeu? Então você pratica bastante esse exercício que eu vou te ensinar e na hora que você for cortar realmente na hora ali, você não vai ter tanta dificuldade com o movimento. Vou te ensinar também como que funciona o pente corrido, qual é a ideia por trás. Por que a gente usa pente corrido para cortar o cabelo? É muito importante você entender isso e na hora de fazer vai fazer total diferença. Mas é claro, não vamos ficar só na teoria, você vai fazer também uma aula prática, uma aula completa, que eu vou te ensinar a fazer um corte inteiramente na tesoura, que a gente vai fazer o pente corrido nas laterais. Vou te ensinar também como cortar a parte de cima e finalizar o corte. Eu tenho certeza que esse curso vai fazer total diferença, como eu falei, no seu aprendizado, no seu entendimento sobre essa técnica de pente corrido. Então você deve estar se perguntando, poxa, quem é você para oferecer um curso tão bacana como esse? Eu me chamo Farley Santiago, hoje eu sou barbeiro e assim, no começo da minha profissão, eu tinha muita dificuldade com esse tipo de corte, principalmente cortes na tesoura, né? Fazer o pente corrido, cortar um cabelo na mecha, alguma coisa assim. Eu ficava procurando vídeos na internet, pedindo dicas para barbeiros, só que eu nunca conseguia entender muito bem como é que funcionava, porque parecia muito difícil, a explicação era complicada, então assim, eu tive muita dificuldade. Só que com o tempo eu fui aprendendo e hoje eu trabalho aqui na Gardel Barbearia, uma barbearia em São José dos Campos, na cidade que eu moro, é uma barbearia de referência muito boa e aplicando essas técnicas que eu aprendi, eu realmente consigo entregar um resultado excelente para os meus clientes e é isso que eu vou te ensinar justamente aqui nesse curso, tá? A minha intenção é justamente te ajudar e mostrar um passo a passo simples para você realmente conseguir fidelizar os seus clientes. Porque se você não sabe ainda, o segredo do sucesso nessa profissão é você conseguir fidelizar clientes, tá? Hoje eu atendo assim uma média de 14, 15 clientes por dia, isso dá mais de 450 clientes fidelizados. Eu tô falando isso não para me gabar, mas sim porque esse é o resultado que eu colhi aplicando as técnicas que eu aprendi e que você vai aprender agora. E eu foquei esse curso justamente no pente corrido, porque como eu já falei para você, ele é muito importante. Se você entende, se você sabe fazer um pente corrido bem feito, a maioria dos cortes ficam mais fáceis, tá bom? Então vamos lá. Então aqui eu vou te ensinar como que você manuseia o pente e a tesoura. Se você já sabe, tenha só um pouquinho de paciência, porque pode ter alguém aqui no curso que ainda está começando mesmo, sabe? Do zero e ainda não sabe como que manuseia. Vou te ensinar agora, ó. A tesoura aqui é muito simples, ó. Você percebe que ela tem duas bolinhas aqui, o pessoal chama de elo, né? É onde vai os dedos aqui. Aí o seu primeiro, segundo, terceiro, quarto dedo aqui, ó, esse dedo aqui, ele vai nesse elo de cima. Tá vendo aqui, ó? Ó, no elo de cima. E os demais dedos se apoiam sobre a tesoura assim, ó. Porque a tesoura tem várias partes, tá vendo aqui, ó? Aí você coloca o dedo aqui e aí você apoia os demais dedos assim. Aí sem colocar o dedão ainda nesse elo de baixo, você tem que ter esse controle aqui com a tesoura, tá? Dessa maneira. Aí o dedão vem aqui embaixo, ó. Coloquei o dedão aqui, tá vendo? Dessa maneira. E aí eu consigo fazer esse movimento. E a ideia, assim, de início, é você conseguir fazer esse movimento aqui, ó. Eu vou colocar o dedo na lâmina de baixo e você consegue fazer esse movimento aqui, ó. Você mantém essa lâmina aqui de baixo aqui parada e a outra se movimenta, é o dedão que trabalha aqui. É claro que isso não vai ser perfeito no dia a dia, você não vai ficar igual um robô lá, só batendo e a lâmina ficar paradinha. Mas a ideia é essa, para que você não faça isso aqui, ó. Tá vendo? Ficar movimentando muito o braço assim. Então, é só para uma forma de você segurar a tesoura. Enfia o quarto dedo aqui no elo de cima, apoia os demais dedos, coloca o dedão embaixo e faz esse movimento aqui, ó.
talvez esse exercício possa te ajudar durante um tempo, ó. Fica fazendo isso aqui, aí depois você tenta fazer isso sem o dedo aqui embaixo, ó, e manter essa lâmina de baixo parada, beleza? Essa é uma forma de você segurar a tesoura. O pente é muito simples, né? O pente aqui, ó. O pente tá aqui, tu pega normal, tá? Evita só fazer o seguinte, de segurar o pente dessa maneira aqui, ó, tá? Porque como a gente vai fazer o pente corrido, de repente você vai passar o pente assim, a ideia de fazer o pente corrido é você passar e depois voltar penteando. Você vai ter que fazer todo um malabarismo na mão para depois pentear e depois voltar para a posição original. Se você segurar dessa maneira aqui, ó, dedão embaixo, o restante da mão em cima, você tem esse controle aqui com o pente, ó. Tá? Vou dar um zoom nessa parte só para você ver, ó. Esse controle aqui com o pente é muito importante, porque na hora que você vai fazer o pente corrido, você levanta o cabelo e aí traz, tá? Então essa é a maneira de você manusear o pente e essa é a maneira de você segurar e cortar com a tesoura, beleza? Um detalhe importante também é o seguinte, durante o corte, não sei se você já viu algum vídeo na internet assim, a gente tem que fazer o quê? Principalmente na hora que vai cortar em cima. A gente tem que, com a mesma mão que segura a tesoura, segurar o pente para poder puxar a mecha, né? Se você não sabe isso, vou te explicar também, ó. Tem duas formas de você guardar a tesoura na mão para conseguir segurar o pente. A primeira delas, você vai fazer assim, ó. Tá vendo aqui? A tesoura tá aqui na mão, na posição de corte, né? Eu tiro o dedão, ó, tirei o dedão, tá vendo? E aí eu abraço aqui a tesoura, ó. E quando eu faço isso aqui, eu fecho a mão, eu libero esses 3 dedos para segurar o pente. Tá vendo aqui, ó? Para você ter esse controle aqui com o pente, ó. Vamos novamente, ó, só para você entender. Tá aqui, tirei o dedão, guardei aqui a tesoura e aí eu libero esses 3 dedos para poder manusear o pente. Isso aqui é para puxar a mecha. Na próxima aula eu vou te mostrar na parte prática como que a gente vai fazer um corte todo na tesoura e vou te mostrar basicamente como é que a gente faz isso, tá? Mas é isso aqui, a posição. A primeira posição, né? Para você guardar a tesoura. Segunda forma de você guardar a tesoura, e é até chique, é legal, o pessoal faz, é o seguinte. Tá segurando a tesoura na posição de corte, você tira o dedinho daqui desse pinguelinho aqui de baixo aqui, ó. Você tira o dedinho, tá vendo? E aí você tira o dedão e com o dedo indicador, você joga a tesoura para trás assim, ó. E ela cai aqui assim, ó. Como se você estivesse guardando aqui, tá vendo? E aí da mesma forma ainda fica os 3 dedos disponíveis. Então assim, você pode usar as duas formas ou pode escolher só uma, mas se fosse para eu te indicar só uma, usa essa aqui que é mais fácil, tá vendo, ó? Tira o dedão, guarda a tesoura, libera os 3 dedos e vai ficar muito mais fácil para você manusear o pente, tá? Lembrando novamente, primeira forma de guardar a tesoura, tira o dedão, guardou, libera os 3 dedos. Segunda, tira o dedinho, tira o dedão, joga a tesoura para trás aqui, ó, e guarda. E para voltar, meio que o dedinho que joga, ó, para voltar assim, tá? Isso aqui, se você for só fazer dessa maneira, às vezes fica um pouco complicado, porque cortou uma mecha, tira, joga para trás assim, pega, joga para frente, pega, joga para frente, demora muito. Eu uso as duas formas no meu dia a dia, mas a que eu prefiro é justamente essa aqui, tá bom? Então, essa é a maneira de você guardar a tesoura para manusear o pente e puxar a mecha. Agora sim, o que eu vejo que é dificuldade para alguns profissionais fazer o pente corrido é na hora de fazer mesmo. Não sei se isso acontece com você, você vê os vídeos na internet, parece tão fácil assim fazer o pente corrido, só que na hora que vai fazer, na hora que vai cortar mesmo ali, não sai, não fica legal. Isso talvez seja, isso é um problema assim bem comum que eu percebi e que talvez seja o seu. Se não for, você tem que pensar e trabalhar isso um pouquinho mais. Talvez seja o seguinte, você deixar a tesoura muito de ponta assim na mão na hora de cortar, ó. Vou virar minha mão aqui, ó. Vendo? Imagina que eu estou fazendo o pente corrido aqui assim, ó. Só que aí a sua tesoura tá muito na ponta da mão assim, ó. Isso aqui que faz você ter dificuldade, porque a sua mão fica muito assim, ó. Aí fica tudo torto a tesoura, você não consegue cortar. A maneira legal, não acerta, mas uma que facilita isso é você, por exemplo, aqui, ó. A tesoura tá na ponta assim, na hora de cortar o pente corrido. Você traz a tesoura aqui, ó, um pouquinho para dentro da mão assim. Então, olhando de frente aqui, ao invés dela ficar assim, na hora de fazer o pente corrido, você traz a tesoura um pouquinho para dentro aqui, ó, aqui. Você meio que abraça mais a tesoura assim com a mão e aí você tem mais segurança. E na hora de fazer o pente corrido fica muito mais fácil. Experimenta aí, tá? Então, assim, para facilitar a sua vida, eu criei um exercício que eu aplico desde o começo da minha profissão, que eu te falei que eu ia te ensinar, que ajuda muito. O exercício é esse aqui, ó, isso para te facilitar no pente corrido, tá? Primeiro você segura aqui o pente, normal, né? Segura a tesoura. E aí essa lâmina aqui de baixo, ó, a que fica parada, que eu te falei que tem que ficar parada, ela meio que acompanha essa basezinha aqui do pente, ó. Então assim, tu vai meio que se posicionar aqui, você coloca aqui, ó, o pente, a tesoura, deixa a lâmina de baixo meio que na mesma altura e sobe junto aqui os dois, ó. Sobe. É meio que um controle, é uma coisa meio muscular. Você tem que pegar isso aqui, esse movimento, ó. Parou aqui, sobe, né? Ó. Sobe. Desce o pente, fazendo aquele movimento com a mão assim, ó. Subiu, desceu o pente.
Depois vai subir de novo, ó. Acompanhando. Meio que as duas mãos têm que caminhar juntas. Tem pessoas que têm essa dificuldade, um negócio meio motor, né? Motora, sei lá. Mas tem que fazer, tem que treinar, ó. Subiu, desceu. Subiu. E tipo assim, deixando essa lâmina de baixo na mesma linha do pente aqui, ó. Nessa base do pente aqui, ó. Depois que você já tá dominando isso aqui, faz cortando, ó. Tá vendo, ó? Nossa, mas que bobo, parece tão bobo. Rapaz, isso aqui faz uma diferença absurda na hora que você vai fazer mesmo, pôr a mão na massa, tá? Então repete aí, ó. Corta, 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 sobe com a lâmina na mesma linha do pente, desceu. Depois corta, 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 corta. E repete esse exercício infinitas vezes, tá? Por quê? Porque na hora que você for realmente, como eu falei, vou repetir de novo, for cortar o cabelo, você não vai ter dificuldade com isso. Beleza? Então, esse é o exercício que você vai aplicar aí para na hora que a gente for para aula prática mesmo, você não ter dificuldade, tá? Fique atento naquela questão de deixar a tesoura muito na ponta da mão, ó. Traz ela um pouquinho para dentro assim e vamos fazer o pente corrido. E para finalizar, eu sei que é uma dúvida de muitos quando começa, é o seguinte: qual tesoura que eu uso para fazer, principalmente para fazer pente corrido? Tem aquela fio navalha, tem aquela fio laser, tem vários tamanhos diferentes. Eu vou te explicar aqui bem rapidinho, ó. Sobre tesoura, a gente tem dois tipos de tesoura, a fio navalha e a fio laser. Qual a diferença entre as duas? A fio navalha, as duas lâminas são lisas, tá? Elas são lisinhas. E como assim lisa? Ela não tem uma serra, tá? Ela parece uma navalha mesmo. Essa é a diferença. A fio navalha, as duas lâminas são lisas. A fio laser, uma lâmina, ela tem uma serrinha. Tá vendo aí a serrinha? Ó, essa serrinha aí. Então, a fio laser, ela tem essa serra. O que isso causa de diferença no cabelo? A fio laser, quando você corta a mecha, ela agarra o cabelo. Então assim, a parte serradinha ela segura o cabelo e a outra aqui, a lisa, ela vem e corta. Então não empurra o cabelo na hora de cortar. Então você pode imaginar que a fio laser tem um corte mais preciso, como se fosse um laser mesmo. Então associa aí a fio laser como se fosse um corte mais preciso, que agarra o cabelo e corta com mais precisão. A fio navalha, pelas duas lâminas serem lisas, ela empurra um pouquinho o cabelo. Na hora que você vai cortar assim, ela meio que empurra um pouquinho o cabelo. Então se você vai reparar na próxima aula que eu gosto muito de usar a fio navalha, mesmo assim, que quando eu corto com a fio navalha, ela vai empurrando o cabelo e eu vou dando meio que um recuo com a mão assim, ó. Para que o cabelo ele não empurre tanto e corte bem certinho. A fio navalha, embora ela empurre o cabelo, ela tem um corte mais suave assim. Ela não puxa, ela não tem um perigo de puxar o cabelo na hora que corta, sabe? A fio laser tem esse perigo. É uma preferência minha usar só tesouras fio navalha. Eu usei muito por um bom tempo fio laser, só que hoje eu prefiro a fio navalha. Aí você pode se perguntar, qual é a melhor para fazer pente corrido? Independente das duas, pode ser qualquer uma. Como eu falei para você, eu usei muito tempo a fio laser, então eu faço com as duas, não muda nada. Só que agora, para o acabamento final, você vai ver que eu não te falei ainda, mas quando a gente for para a parte prática, eu te apresento um passo a passo no corte. O quarto passo, que é justamente o acabamento final, eu gosto de fazer com a fio navalha, justamente por ele empurrar o cabelo. Então assim, se você pegar uma mecha muito grande e a ideia for não cortar muito, a tesoura fio navalha ela empurra, então você não corre o risco de fazer um buraco no cabelo. É basicamente esse detalhe, tá? Então se for para preferir só uma entre as duas, a indicação minha é que você pegue uma fio navalha, beleza? Tamanho, tem vários tamanhos, 6 polegadas, 6,5, 5, 7. Eu gosto muito de tesouras médias e grandes, então eu uso uma tesoura 6 polegadas e uso também a de 7 polegadas, tá? Você pode escolher aí entre os dois tamanhos. É tudo uma questão de costume, não tem uma regra assim, tá? Agora, para pente corrido, eu acho legal, tô falando que eu acho, usar uma tesoura um pouquinho maior, 6,5, 7 polegadas, porque ela pega mais cabelo. Então, você vai perceber que na hora que a gente pega o pente que levanta o cabelo, fica uma mechona assim, né? Então vem com a tesoura grandona e pá, corta numa lapada só, tá bom? Fica muito mais fácil. Então, basicamente é isso. Então eu te mostrei aqui nessa aula agora como que manuseia o pente corrido, como que manuseia o pente e a tesoura, como que você guarda a tesoura para na hora de cortar na mecha. Tudo isso você vai ver na prática na próxima aula, tá? Também te mostrei como que você soluciona esse problema de assistir a aula e na hora que vai aplicar tem dificuldade, por causa da questão da tesoura aqui, ó. Lembra de manter ela um pouquinho mais para dentro assim na mão, tá? Te ensinei também a diferença aqui entre a tesoura fio navalha, fio laser e os tamanhos. Então assista essa aula novamente se for necessário e vamos partir já para a próxima aula, para a parte prática, tá? Te vejo lá.